Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus, a Jesus, aos trabalhadores da casa pela oportunidade de estudo e trazer um abraço fraterno do Centro Espírita Amor e Caridade, que fica localizado na Fazenda do Max, em São José. O tema que me foi sugerido pela casa, o aborto, sabemos que é um tema grave e que nos tempos atuais vemos que, de acordo com a cultura, com a política, as suas consequências estão sendo alteradas na parte da matéria. Na parte cultural, nós vemos assim uma dificuldade maior de nós falarmos no tema. Na parte criminal, na parte penal, nós vemos em diversos países, o Brasil é um deles, um relaxamento na pena, ser tratado como crime. Isso, claro, não é importante para nós aqui que nós vamos falar na palestra, é só um comentário inicial, porque nós vemos esse relaxamento e, com o tempo, nós podemos ir mudando o nosso pensamento a respeito do tema. Em alguns países, inclusive, já está autorizado o aborto até tantas semanas de vida, independente da ocasião. Só que, como espíritas, nós que vivemos no mundo, devemos buscar entender, compreender principalmente a parte espiritual, porque é da onde nós viemos e para onde nós vamos. E aí, conhecendo as consequências desse ato, nós vamos poder tomar as nossas decisões, que vão implicar diretamente ou indiretamente nas nossas vidas, ou na das pessoas que nos são próximas. E antes de entrar no tema, eu gostaria de dizer que não está sendo feito nenhuma espécie de julgamento aqui. Como disse, é um tema grave. É um tema que traz consequências espirituais. Muitas vezes que se materializam aqui na Terra. Agora, independente de alguém aqui entre nós ter cometido o ato de aborto, ou ter auxiliado, instigado, ou às vezes até em pensamento, dito, eu não queria que aquela pessoa nascesse, nós não devemos aqui ter sentimento de culpa. Por quê? É só olharmos exemplos de vários cristãos e como terminaram suas vidas. Imaginemos nós se pegássemos o maior divulgador da história do cristianismo, Paulo de Tarso, e o julgássemos pelo que ele era antes de conhecer Jesus. Paulo foi um assassino, torturou cristãos, perseguiu cristãos. Mas é por isso que nós, por essas histórias que nós lembramos de Paulo? Não. Nós ainda usamos esses exemplos para enaltecer mais ainda esse irmão da mudança que Jesus conseguiu fazer, a transformação que Jesus conseguiu dar à vida daquele espírito. E nunca esqueçamos de uma frase muito conhecida da doutrina espírita, de Chico Xavier. Nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então não tenhamos sentimento de culpa, às vezes escutando algumas coisas que a doutrina espírita, que os espíritos do Senhor falam para nós. Agora, ao mesmo tempo, nosso Mestre Jesus nos disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então devemos conhecer aquilo que os Espíritos nos dizem sobre o tema. Porque para não cairmos no erro. Porque conhecendo as consequências de cada ato da nossa vida, nós conseguiremos trabalhar o nosso espírito para que não caiamos mais nos erros que anteriormente nós caímos.
Então, vamos ver o que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, indaga aos benfeitores. Porque, novamente digo, nós estamos aqui para saber das consequências espirituais. Muitas das consequências, elas se materializam na Terra, mas elas são sempre espirituais. Então, na pergunta 344, Allan Kardec indaga: em que momento a alma se une ao corpo? E os espíritos respondem: a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que vai se encurtando cada vez mais, até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então se escapa de seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Então nós podemos acreditar no que quisermos, mas o espírito, por base, tem quando que o espírito, quando que a vida? A partir do momento da concepção. Porque naquele momento há uma ligação fluídica com não sei como é que é o nome, espermatozoide ali no óvulo. A partir do momento da concepção acontece essa ligação com o espírito, ou seja, já está planejada uma reencarnação. Então já há um comprometimento, já há uma responsabilidade assumida pelo espírito anteriormente a isso. No livro Memórias do Suicida, há um caso de um espírito que fora suicida e precisava encarnar numa situação muito difícil. Existiam pais na Terra que não tinham ligação com aquele espírito, mas que por conta de um passado precisavam resgatar um tipo de prova que aquela iria concretizar para ambos esse desafio. E aí, uma noite anterior, esse casal recebe uma equipe de espíritos que faz a pergunta ao casal e oferece essa prova a eles. Esse nascimento dessa criança com essa dificuldade. E eles aceitam. Então, nós vemos que antes do nascimento já há algo planejado. E quando nós vamos nas leis da terra, nos costumes, na cultura que nós vivemos hoje, nós devemos pensar nas duas coisas e ver qual é mais grave. O que vale mais, a minha vida de agora ou a vida do espírito? Por onde eu devo pensar? Porque o Chico sempre dizia, o telefone sempre toca de lá para cá. Claro, ele se referia à comunicação espiritual, mas isso também vale para a nossa vida. Porque nós viemos do mundo espiritual e iremos retornar a ele. Então nós devemos pensar nessas questões e saber, olha, Deus não erra. Será que qualquer nascimento é um acaso, algo feito do nada? Então o espírita, ele tem que pensar a partir do espírito. Então é a partir da concepção. Agora, se eu falar, mas eu não tenho certeza se é vida ainda ou não, que é uma grande discussão que nós temos hoje, as pessoas que são cristãs dizem, não, a vida é desde a concepção, independente da religião cristã. E pessoas que são materialistas, ateístas, elas dizem assim, não, é só quando nasce ou com 3 meses. Beleza. O materialista sabe ao certo quando começa a vida. Com 3 meses, tá. Então com 2 meses, 29 dias, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos não é vida. 1 segundo depois é vida. Não tem essa comprovação. Agora, o cristão tem essa comprovação científica? Também não tem. Essa comprovação não existe. E aí eu faço a seguinte pergunta a todos. Se o cristão e o ateu, o materialista, não sabe quando começa a vida, ninguém sabe ao certo, quando é ou não é considerado assim, esse é um ser humano, como é que nós podemos tomar um partido de dizer,
termina esse nascimento ou não. Ora, se existe atrás de uma porta 50% de chance de haver uma pessoa e eu tenho uma arma atrás da porta, qual o direito que eu tenho de dar um tiro sabendo que tem 50% de chance de ter uma vida ali atrás? Não tenho direito nenhum. Então, se eu não tenho certeza que é ou não é uma vida, como é que eu levanto uma bandeira dizendo que eu concordo com o aborto? Então, nós vemos que, logicamente, isso já não faz sentido. Mas, claro, vamos tratar aqui da parte espiritual, que é o que nos importa. Na pergunta 345, Allan Kardec indaga: a união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a tomar um corpo que lhe foi designado? E os espíritos respondem: a união é definitiva no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que foi designado para o corpo. Mas, como os laços que o prendem são muito frágeis, fáceis de romper, podem ser rompidos pela vontade do espírito que recua ante a prova escolhida. Nesse caso, a criança não vinga. Ou seja, aconteceu um aborto espontâneo. Uma das explicações que os espíritos nos dão é que o próprio espírito que vai encarnar desiste da prova. E como o laço ainda é muito sutil, porque ele vai se apertando com o tempo, ele se rompe. E a criança não vinga, como dizem os espíritos. E aí ele continua. O que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morrer antes de nascer? Escolhe outro. E aí continua. Qual pode ser a causa dessas mortes prematuras? As imperfeições da matéria, na maioria das vezes, são a causa dessas mortes. Então vejo que muitas das vezes os próprios pais na Terra se culpam. Aconteceu um aborto. Então provavelmente na outra vida eu abortei. Porque eu não cuidei do meu filho. Não, aqui os espíritos dizem que na maioria das vezes é a própria imperfeição da matéria que faz a criança não vingar. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa própria imperfeição é causa das nossas decepções. Nos mundos superiores, não há essa imperfeição, porque a matéria é muito mais sutil, muito mais perfeita. E aí, espíritos não sofrem o que nós ainda sofremos por conta dos nossos pensamentos, que fazem nós reencarnarmos em locais onde o mal ainda é superior ao bem. Se nós formos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala no mundo de provas e expiações, o que eles dizem? Que o mal ainda é superior, e nós vemos hoje. Parece que o mal reina no nosso mundo. Só que, claro, isso é uma ilusão nossa. Por conta da quantidade de anos que nós vivemos, nós não conseguimos abarcar toda a história. E de quão grande já foi o progresso. Então, a própria imperfeição. Então, os pais não devem se culpar sempre. Pode ser que os pais abortaram e agora veio uma prova para eles verem qual o valor que é a paternidade e a maternidade. Pode. Também pode. Mas não é uma regra. Nós não podemos chegar e ver uma pessoa andando com um carrinho de reciclagem na rua e dizer, isso aí foi um rico que não deu valor ao dinheiro na outra encarnação. Nós não podemos ser assim. Como é que você sabe? Cada caso é um caso. Nós não podemos julgar. Agora nós temos que conhecer para que quando chegar na nossa hora, nós podemos confiar em Deus, porque nós vemos que isso tudo aqui, tudo tem um amor divino. Tudo tem misericórdia divina. Agora eu vou para a pergunta 358. Então, Allan Kardec indaga: o aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Veja, é ou não é uma questão atual? Tá ou não está todo dia na televisão isso aí? E o que os espíritos nos respondem? Cada um acredita no que quiser, isso aqui é o que os espíritos estão dizendo. Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime
ao tirar a vida da criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas que o corpo devia ser o instrumento. Então, onde é que o que é o pecado? Pecado é fazer aquilo que não está dentro da lei, é descumprir a lei. Aqui na terra é crime, para Deus é um pecado. Então eu descumpri a lei de Deus, eu interrompi a lei de Deus, eu interrompi o curso que a vida fez tomar naquele momento. O meu livre-arbítrio fez isso. Não foi algo acima das minhas forças, porque daí, claro, eu não teria culpa nenhuma. E aí nós vemos algumas questões, como nós temos aqui no Brasil, o caso da criança com anencefalia, né? Sem cérebro, ou com cérebro muito reduzido. O que os espíritos dizem? É lícito fazer o aborto? Não. Segundo os espíritos, não. Ah, mas vai sofrer porque a criança vai nascer sem vida. Às vezes ela pode ter um pouco de vida, mas muitas das vezes aqui, o livro dos espíritos fala, pode ser uma prova para os pais. E a criança pode precisar daquele restante de vida por conta de algo que no passado aconteceu. Outro caso que para mim é o mais complicado de se pensar, mais difícil, porque se nós formos ver, praticamente isso acontece com as mulheres, que é o caso do estupro, que eu acho, meu Deus, que difícil deve ser para uma mulher que ao ser estuprada engravida. E eu sempre pensava, mas nossa, como é difícil essa questão. Porque a mulher vai ficar revivendo aquilo ali todos os dias. Já é difícil se não engravidasse. Imagina engravidando. E aí eu, me preparando para a palestra, eu vi um vídeo do Raul Teixeira. E ele me falou, eu vou dizer o que ele repassou para vocês. O que ele repassou no vídeo para vocês. Ele disse, a mãe ela tem o direito de não ter o filho. Sim. Mas ela não tem o direito de matá-lo. Então, que ela não queira ficar, ok, dê para a adoção o filho. Agora, aquela gestação, ela precisa passar. Porque assim, nós às vezes não conhecemos o nosso passado. E quem sabe se lá atrás, eu não estou dizendo que isso acontece com todas as mulheres vítimas de estupro. Só estou dizendo que vá que não seja um caso de ter cometido um estupro e outra vida engravidado uma pessoa e agora ter que passar por isso. Tem um caso no livro Céu e Inferno que conta de um homem que foi muito bom na Terra. E ele morreu, né, desencarnou, e depois de um tempo, eles foram exumá-lo. Exumar que fala quando vai tirar o caixão? Foram tirar o caixão, e aí viram que ele estava, parece, com a ponta dos dedos toda quebrada, assim, né? E o caixão estava todo arranhado, ou seja, ele acordou lá dentro, ele não havia morrido. Então vejamos o desespero. E aí pediram, por que aquele espírito que era tão bondoso, aquele homem foi tão bondoso na Terra, por que aconteceu aquilo com ele? E aí esse espírito se manifesta numa sessão e fala, né, Kardec e aos médicos que estavam lá, que em uma vida passada ele teve uma esposa e por conta de alguma situação, ele trancou ela, fechou ela num quarto sem janela, sem nada e deixou ela morrer. Então ele próprio pediu para passar por isso. Então será que às vezes o espírito da mulher não pediu para passar por isso? Por isso que eu estou dizendo, é muito difícil essa situação. Nós estamos aqui, eu não estou aqui julgando. Eu só estou dizendo que existem vários casos e que a nossa vida não começa no ventre da nossa mãe. Os espíritos falam que nós não retrogradamos. Ou seja, nós nunca fomos mais evoluídos do que nós somos hoje. Alguém tem orgulho do que é hoje, moralmente falando? Eu não tenho. E eu nunca fui melhor do que eu fui hoje. Quantas vidas eu já tive? Então, quanto eu já errei? Quantos crimes eu já cometi? E às vezes agora eu estou pronto para poder resgatar algo que a minha consciência ainda não me permite esquecer. Então são casos que nós temos que pensar. E aí as consequências
nós vemos em diversos casos da doutrina espírita. No livro No Mundo Maior, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de André Luiz, eu vou tentar resumir, porque o tempo não nos deixa. No capítulo 10, chamado Dolorosa Perda, André Luiz conta um caso em que ele foi com o seu instrutor para conhecer uma mulher que estava prestes a cometer um aborto. E aí ele conta que chegou um espírito, que era uma mãe na Terra, que já desencarnada, veio pedir ajuda ao instrutor de André Luiz. Ele disse, minha filha está quase cometendo um aborto. Ela está lá na clínica de aborto agora. E aí ele conta que ela foi criada com mimos excessivos. Essa própria mãe foi uma mãe relapsa. Criou com mimos excessivos, então ela deixava ela fazer o que ela queria, ela fazia parte da alta sociedade, então ela teve uma vida fácil. E ela deixou se levar por isso. E aí, por conta da sua inconsequência na área afetiva, na área sexual, ela engravidou de alguém que ela nem namorava, não era um casal. E aí nós vemos que às vezes o aborto, ele é o cume, o pico de vários problemas anteriores. Veja, essa mulher, ela abortou por quê? Porque ela não cuidou da sua vida afetiva. Nós temos que prestar atenção nos nossos relacionamentos, naquilo que nós deixamos levar, nas drogas, nas amizades, orai e vigiai. Ela não vigiou. E ainda era um espírito relapso. Então conta que ela estava lá para fazer o aborto e ela contratou uma enfermeira para fazer. E a enfermeira, inspirada pela espiritualidade, tentou de tudo para fazer ela voltar atrás. Ela não voltou. E aí nós vemos, olha só essa explicação. Desprotegida assim pelas circunstâncias, não se preparou convenientemente para enfrentar os problemas do resgate próprio. Não por inimigo, sem a proteção espiritual peculiar à pobreza, sem os abençoados estímulos dos obstáculos materiais, então às vezes a gente reclama das provas da vida. E olha o que André Luiz disse. Sem os abençoados estímulos dos obstáculos materiais e tendo contra suas necessidades íntimas a profunda beleza transitória do rosto, a pobrezinha renasceu, seguida de perto, não por um inimigo propriamente dito, mas por um cúmplice de faltas graves, desde muito desencarnado, ao qual se vinculara por tremendos laços de ódio em passado próximo. Então, aquele espírito que iria reencarnar, que estava pronto para reencarnar, qual ela engravidou, era um cúmplice dela nos crimes, nos pecados das encarnações anteriores. Foi assim que, abusando da liberdade, em ociosidade reprovável, adquiriu deveres da maternidade sem a custódia do casamento. Reconhecendo-se agora nessa situação aos 25 anos, solteira, rica e prestigiada pelo nome da família, deplora tardiamente os compromissos assumidos e luta com desespero por desfazer-se do filhinho imaturo, o mesmo compasso do pretérito a que me referi. E aí, mais à frente, vai contando sobre as energias. Vejam só essa parte, desculpe por ler, mas eu preferi pegar o texto assim para eu não me equivocar aqui para vocês. Então, vejam só o que é a questão energética, que nós não vemos isso. Muitas vezes nós não temos consciência dos nossos pensamentos, o que eles fazem a outro espírito. Todos os centros endócrinos estavam em desordem e os órgãos autônomos trabalhavam aceleradamente. O coração acusava estranha arritmia. E debalde as glândulas sudoríparas se esforçavam por expulsar as toxinas em verdadeira torrente invasora. Nos lobos frontais, a sombra era completa. No córtex encefálico, a perturbação era manifesta. Somente nos glândulos basais havia suprema concentração de energias mentais,
fazendo-me perceber, são palavras de André Luiz, que a infeliz criatura se recolhera no campo mais baixo do ser, dominada pelos impulsos desintegradores dos próprios sentimentos, transviados e incultos, dos glândios banais, onde se aglomeravam as mais fortes irradiações da mente alucinada, desciam estiletes escuros, que assaltavam as trompas e os ovários, penetrando a câmara vital, quais tenuíssimos venábulos de treva incidindo sobre a organização embrionária de 4 meses. Então, os pensamentos dela, olha quantas coisas venenosas estavam sendo jogadas para lá. Eu não quero ter esse filho. Tu não devia ter nascido. Eu te odeio. Quando nós proferimos isso, não são só os lábios. Nós jogamos energia para todo lugar. Por isso que os Espíritos nos falam da importância da prece. Muitas das vezes a prece não vai fazer uma pessoa se curar na matéria, porque ela, no fundo, o Espírito dela nem quer. No livro dos Espíritos diz assim, os Espíritos quando desencarnam, eles têm vontade de voltar para a Terra, de ver como era. Os Espíritos respondem assim, mais ou menos como um ex-presidiário tem vontade de voltar para o presídio. Então ele diz, a pessoa precisa viver, mas a nossa natureza é lá, não é aqui. Imagina lá, o espírito consegue ver por todos os lados. Daqui é tudo fechado, só tem as 2 bolinhas. Né? A gente vê por uma janelinha. O espírito pode levitar. Se locomover através do pensamento. Imagina ter que se arrastar, como nós nos arrastamos. Claro, ninguém deve desejar morrer, nós devemos desejar viver sempre. Porque nós estamos aqui para evoluirmos. Mas nós vemos que a vida espiritual está muito acima. E que as consequências do aborto, elas são basicamente espirituais. E aí aqui vai contar que ela fala, odeio este filho intruso que não pedia vida, expulsá-lo-ei. E esse espírito que estava nos crimes da vida passada com ela, implora, porque ele sabe que tem que se reconciliar com a lei de Deus. E ele pede, por favor, me aceita como mãe, vamos fazer as coisas certas, vamos tentar uma vida melhor. E ela não, até o momento que ela consegue o aborto. E aí, nós vemos que nesse momento, o espírito adquire de novo todo o ódio, porque ele não estava pronto, ele não conseguiu suportar aquela rejeição daquele espírito que era tão criminoso quanto ele. E aí, o que André Luiz vê? Olha só. Assombrado, reparei todavia, palavras de André Luiz, que a ginecologista improvisada subtraía ao vaso feminino somente pequena porção de carne inânime, porque a entidade reencarnante, como se a mantivessem atraída ao corpo materno forças vigorosas e indefiníveis, oferecia condições especialíssimas, adesa ao campo celular que a expulsava. Semi-desperta, o espírito que iria reencarnar, num atro pesadelo de sofrimento, refletia extremo desespero, lamentava-se com gritos aflitivos, expedia vibrações mortíferas, balbuciava frases desconexas. Não estaríamos ali perante 2 feras terrivelmente algemadas uma a outra? Ou seja, o que a mãe quis? Expulsar. O que ela fez? Algemou mais ainda uma outra. Mas agora num sentimento de ódio e não mais de amor. O filhinho que não chegara a nascer transformara-se em perigoso verdugo do psiquismo materno. Então é para isso que nós estamos falando de aborto. São as consequências espirituais. E como é que ela se manifesta na matéria, para nós terminarmos? Em 1998, o ambulatório médico especializado do Paraná teve uma psicóloga clínica chamada Marlene Venâncio Esperandio. Essa doutora, ela
ela estudou as principais consequências da prática do aborto para a mulher. E ela cita alguns: sentimento de culpa, sentimento de solidão, de vazio, de perda, prejuízos orgânicos e suicídio. Então nós vemos que os pensamentos do espírito, que muitas das vezes se transforma em obsessor, ele causa um desequilíbrio orgânico e psicológico no espírito que abortou. Porque qual seria a consequência? A mulher, não, eu não quero. Beleza, não quer, fechou. Mas por que continua? Por que há sentimento de culpa? Por que entra em depressão? Porque o mundo espiritual é onde verdadeiramente nós vivemos. E o espírita precisa conhecer isso. Tem aquela frase de Shakespeare: há mais, como é que é? Há mais coisas entre o céu e a terra do que pode supor vossa vã filosofia. Então nós devemos sempre cuidar da parte do espírito. Porque, repito, é para onde nós vamos e todas as consequências irão advir das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, porque é lá verdadeiramente onde vivemos. Muito obrigado.